para a segunda sequência. Agora com as dezenas, né? De 11 a 19. Essa é a sequência, gente, que eu aconselho vocês a memorizarem esses números. Quem fala francês, quem conhece os números de francês, sabe a importância de conhecer de cor e salteado os números de 1 a 19. Tem que saber de cor. Então, não tem como. Normalmente, as línguas, a gente pede os números de 1 a 9, né? Em francês, tem que saber de cor até 19. Mas mais pra frente, vocês vão entender por quê. Se quem não conhece, vai entender logo por quê. Vamos escutar? Então, écoutez la prononciation de ce nombre. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Já acabou sem rir jamais. Então, perceberam? A pronúncia dos nomes terminam com E. A regra da fonética, que meu aluno sabe de cor essa frase, né? A regra da fonética diz o quê? Termina com E, sílaba tônica é a vogal de trás, por isso que a sílaba tônica é aqui, e eu pronuncio muito bem consoante purinha. 11, 14, 16, a consoante purinha, certo? E segue a regra aqui do 7, que eu não falo P, né? Não falo P, 8 e 9. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos treinar agora com o euro, de la e heure. D'accord? Então, pronuncie comigo. Escuta bem a pronúncia. 11 euros. Que termina com vogal. Então, quando termina com vogal, eu faço o enchaînement, o encadeamento. Então, onde tiver vogal, eu vou fazer o enchaînement. 11 $, 11 heures, 11 euros, 11 $, 11 heures, 12 euros, 12 $, 12 heures, certo? 13 euros, 13 $, 13 heures. Tudo uma única palavra, perceberam, gente? Isso que é enchaînement. 13, não fala 13 euros, não pode quebrar. Isso aqui é uma palavra só. 13 euros, 13 heures. Certo? 14 euros, 14 euros, 14 $, 14 heures. Perceberam? Cuidado com a nasal, não é 15, é parecido muito com o português, mas não é 15, a gente fala 15, aquele nasal sorrindo, 15, 15 euros, 15 $, 15 heures, tá? Agora é um número que muitos alunos confundem demais, é o número 16, eles confundem com 6, então 6 é o 6. 16 é o 16. Eu costumo brincar que é lá, vamos nadar, né? Lá no SESI. Então, toda vez que eles querem falar o 6, é o 6 ou vocês vão nadar? O que é 16 em francês? Vamos nadar lá no SESI. Aqui em São Paulo, às vezes, tem muito escolas, né? Centros de natação, né? Do SESI. Então, eu sempre costumo relacionar isso para gravar. Então, 16 a gente fala SESI. Lembra de nadar, né? Vou até fazer movimento, né? SESI. Com vogal, 16 euros, olha o enchaînement, 16 euros, 16 $, eu pronuncio, certo? 16 $, 16 heures. Um som só. O que acontece agora no próximo? Nós temos consoante. Então, lembra da regra da consoante? 17. O 10 aqui eu continuo pronunciando com o som de S, por isso que fica 17. E o P eu não falo. Quando eu juntar com o T, vai ter la liaison, que é essa junção de uma consoante com uma vogal. 17 euros. 17 euros. 17 $. E a regra, lembra? Nós não vamos esquecer da regra. Terminou em consoante e tiver uma próxima consoante, eu não falo a consoante dos números. 17 $. 17 $. E aqui, 17 heures. 17
heures. E mesma coisa para 18. 18 aqui, ó, na hora de juntar, que o H não é pronunciado em francês. O H nunca, nunca, gente, é pronunciado. Mesmo quando ele é aspirado, significa só do espaço dele. Esse aqui não é aspirado, ele não é pronunciado. Então, você vai pular do som do S do 10 para 8. 18, um som de vogal, né? Enquanto vai dar um som de Z. 18. E esse T com uma outra vogal, eu vou pronunciar 18 euros. Aqui o som de Z, ó. 18 euros. Um som de T. 18 euros. No caso, quando tem uma consoante, o 8 não vou pronunciar o T. 18 dollars. 18 dollars. 18 heures. 18 heures. Percebeu? E, lembrando do probleminha com o número 9, ele vai manter com o número 19. Então, qual era o probleminha dele? Lembra? Primeiro que eu sempre vou pronunciar a consoante. Então, eu vou falar 19 euros. 19 euros. 19 dollars. 19 dollars. E aqui, lembra que a palavra horas e anos eu pronuncio com a letra com som de V. 19 heures. 19 heures. Tá? Com som do S. 19 heures. 19 dollars. 19 euros. Certo? Então, grava esse som aqui, põe um asterisco, nota no caderno, numa fichinha assim, para vocês não esquecerem esse número. Certo? A pronunciação dele. Bom, agora vamos passar para as partes mais complicadinhas. Le dizaines. Quelles sont le dizaines? E eu dividi as dezenas em duas partes, porque é assim que a gente faz para poder facilitar a memorização, o aprendizado, já que os números em francês, a primeira parte vai ser sempre até 60. Então, como que eu escuto, como que eu pronuncio os números de 10 a 60? Então, vamos lá, écoutez. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Muito bem. Certo? Aqui você tem a pronúncia das dezenas. Cuidado que o G, diz você já conhece, né? Que eu pronuncio o som de S, o X. O G igual 7, eu não falaria o P. O 20, eu não falaria o G. Agora, nem o T eu falo. Certo? Então, eu só tenho esse nasal sorrindo. É igual 5, do 5, 5, que eu pronuncio o final, mas aqui eu falo 20, sorrindo, e não pronuncio as consoantes. O resto eu pronuncio, termina com E, lembra da regra? Quando termina com E, sílaba tônica é a vogal de trás e eu pronuncio muito bem a consoante. 30, 40, certo? 50 e 60. Nesse caso aqui, gente, o X vai ter o som de S, certo? 2 S's. 60. Essas são as pronúncias das dezenas em francês. Lembrando que toda dezena, as dezenas, pelo menos até as 70, quando junto com o número 1, eu vou usar a preposição E. E lembrando que E não se pronuncia. Gente, pelo amor de Deus, vou até colocar de outra cor aqui. Por favor, não se pronuncia o T da preposição E em nenhuma circunstância. Nem para juntar, não se pode, certo? Por isso eu sempre vou falar ion. Ion. Então, como ficaria? Vamos começar. 21, eu digo 21. 21. Vocês vão escutar a junção da letra T. 21. Não se junta o T do E com o O, certo? Jamais. Isso é proibidíssimo. Não se pode. Certo? Então, o número é 21. O que acontece agora? A partir do 2, eu não uso mais o E. A partir do 2, eu vou colocar um tracinho, um tiret. Então, por isso, você vai ficar agora 22. 22. Eu não pronuncio a consoante, lembra? Eu nunca pronunciada.
quando tem um próximo número que tem uma consoante ainda, a regra era essa, lembra? Então, 21, eu faço a junção, 22, não faço F, aí vai seguir na sequência. Isso vai ser sempre, certo? No caso, 22, 23, 24, 25, mesma coisa. Para o 30, 30, mesma coisa, vai ser 31 mais 32, 33, 34. Aproveitando aqui, lembrando que eu não falo essa consoante final, no caso, quando tem a vogal. Então, o que eu faço? A sílaba tônica é a vogal de trás e eu pronuncio bem a consoante. Nesse caso aqui, fica 30, 30, mas não 34. É 34. 30, ó, quase que comido. Eu como, mas eu dou aquela pausa, sabe? 34, não 34. Isso vai travar um pouco a conversação de vocês e o ouvido, certo? Então, eles vão dizer 34 e não 34. 4 sílabas. Perceberam, gente? Então, vamos relembrar isso aqui para ver se ficar alguma dúvida. Então, quando tiver o número 1, eu vou dizer 21, 31, 41, 51, 61. Agora, que essa vai ser a junção da pronúncia do T com E. 61. Quando a partir do número 2 em diante, eu só vou colocar um tiret. Então, por exemplo, 43, 57, 39. Deu para perceber? E aí, não pronuncio o finalzinho. Vamos treinar um pouquinho primeiro? Isso aqui, primeiro vamos treinar as dezenas, certo? Com as mesmas palavras do exercício anterior. Então, vamos lá. Vamos treinar com as palavras euro, dollar e heure. Como seria com a palavra 20? 20, que eu não pronunciei nenhum jeito T, mas eu tenho uma vogal aqui, eu vou dizer 20 euros. 20 euros. Olha o som do T. Mas como eu tenho uma consoante, não pronuncio. 20, nem o G. 20 dollars. 20 dollars. Certo? Eu vou falar para um xixi primeiro para ficar mais evidente. Não pronuncia o G. E tem o som da vogal. 20 heures. 20 heures. Olha o som do T que faço a liaison. No caso do 30, é verdade. Não posso esquecer que quando eu acrescento outro número, assim como o 20 lá, eu não pronuncio o T, então 25, 27, só o 28, porque aí eu sei o som, porque é igual aqui, ó, 20 heures, o H é mudo, então você junta com o som da vogal, então 8, que vai ser 28. É o único que você vai escutar o T. De resto, vai ser 23, 27, 29, 24, 25. Ó. Com o 30, eu pronuncio o T, eu escuto bem o T, né? 30. Quando eu tiver com a vogal, eu vou fazer o enchaînement. 30 euros. E não faço pausa. 30 euros. É uma palavra, vira uma sílaba só. 30 euros. Isso é regra, gente, certo? Então é para que vocês comecem a ouvir melhor francês. Então já treinem seus ouvidos a isso. 30 euros. Consoante, o que acontece? Vou dar aquela pausa. 30 dollars. 30 dollars. Quase vocês não vão escutar o som do T. Não vai escutar, gente. Não é 30 dollars. É 30 dollars. 30 dollars. E no caso aqui, como a palavra homme, eu já troquei aqui para não ficar horas, né? Troquei para homme. Vai ser 30 hommes. 30 hommes. Olha, uma única sílaba. 30 hommes. São 30 homens, né? São 30 homens. E o numeral, por exemplo, o número 34. Não é 34. Eles não vão ouvir isso. E aconselho nem treinar já ouvido a 34. Certo? Esses sons vocês não vão ouvir. Então, vão 34. 34. O T quase comidinho assim, certo? 34. O que acontece com o próximo? 40 euros. 40 euros. 40 dollars. 40 dollars. Quase não vai ouvir o T. 40 dollars. 40 dollars.
Não vai ser 42 là, tá bom? Tenta comer esse T. E com a vogal, o H mudo, 40, 40. Assim? E o número, por exemplo, o número 47, não vai ser 47, mas 47. 47. 3 sílabas. Não vai ser 4, como a gente falaria, né? 47. Fala só 3. 47. 47. D'accord? O número, a dezena 50, cuidado que não é sim, cuidado com o português, a nasal é esticadinha, certo? Sorrindo. 50, então com a vogal, enchaînement, 50 euros, 50 euros. Com a consoante, não pronuncio a última sílaba, 50 dollars, 50 dollars. Mas eu escuto 50 dollars, 50 dollars, só dá uma travinha assim, ó, 50 dollars, 50 dollars. E com o H mudo, 50 hommes, 50 hommes. Perceber? E se fosse um número, por exemplo, o número 52, 52 e não 52, tá certo? 52, 52. Come, gente, come essa última sílaba, certo? E a próxima sequência, a última dezena dessa sequência, gente, é o 60. 60. Com a vogal, 60 euros. 60 dollars. E 60 hommes. 60 euros, 60 dollars, 60 hommes. E o número, por exemplo, 69. 69, não 69. 69. Entenderam, gente? Quero com alguma dúvida? Essa é a questão da pronúncia. E vocês viram que essa primeira partinha, a primeira parte é mais fácil, porque é igual na língua latina, é igual ao português. Pega a dezena com o algarismo, né? Le nombre, les deux chiffres, e fala, por exemplo, 30 com o número 8. 38. Eu junto aqui. 40 com o número 3. 43. E fala o finalzinho. Bem facinho essa primeira parte, certo? Por isso você tem que saber muito bem o número de 1 a 9 para a primeira parte.